Bom, vamos continuar a parte 3 agora. No final da parte 2, a gente falou a seguinte frase: é em função dessa posição, qual a posição? Que eu, em relação ao SG abarrado, o sujeito em relação ao SG abarrado, o que acontece? Quando acontece essa falta e nada acontece mais, né? Quando tem a resposta derradeira à garantia perdida ao outro, no sentido da lei articulada o mais profundamente no consciente. Se nada mais há senão a falta, a manca, a capinga, o outro se esvai e o significante é o significante da morte. Então, em função dessa posição, ela mesma suspensa ao paradoxo da lei, que se propõe o paradoxo do gozo, já disse a vocês, gozo é prazer e desprazer, que tentamos articular agora. Essa palavra suspensa, a palavra suspensão em alemão, Aufhebung, é usada pelo Hegel. Freud não leu Hegel, mas viveu numa época do Hegel. Então, quando Freud escreve o texto da Firnai, em 1925, 26, que é quando ele vai descobrir o mecanismo do neurótico, é traduzido por a negativa, mas na verdade é a denegação, ele vai falar no Aufhebung. Aufhebung é que fica em suspensão. Aquilo tá para acontecer a qualquer momento. Por exemplo, no momento agora eu estou gravando o vídeo aqui com vocês e pegando o texto do Lacan para poder falar do gozo da transgressão, para poder falar do paradoxo do gozo, para poder falar dessa lei grande com essa lei miudinha que é de cada um. Tudo isso que eu estou falando, passei pelo Nietzsche da outra vez, nesse momento, mas daqui a pouco, um barulho na rua pode me remeter a uma lembrança de uma época da infância. Ou eu então aí entro num outro período da minha vida, ou de uma outra época, como agora. Agora um caminhão de lixo está fazendo barulho lá embaixo. Isso me leva imediatamente, me transporta para a época que eu falei para vocês que eu estudava Lacan de madrugada, até de madrugada, quando passava o caminhão do lixo. Ou às vezes aqui, muitas vezes nessa rua, quando ela está calma, ela me leva, me remete a coisas da minha infância. É o camarada que passa vendendo coisas, vassoura ou qualquer coisa assim. Ou os vizinhos conversando, andando. Ela é uma rua muito residencial, arborizada. Então, quando ela está calma, assim, esse movimento que fica na rua de modo geral, ela me remete. Ou daqui a pouco eu posso sair daqui e me lembrar que eu tenho que ir jantar. Ou ir fazer o jantar, providenciar. Ou daqui a pouco eu posso me lembrar que não, vai tocar o telefone e tem um cliente que marcou uma consulta extra de emergência. Ou daqui a pouco, enfim, isso tudo está em suspensão. No momento agora eu estou falando com vocês, mas todos esses episódios, seja do meu passado ou da minha morte, da minha mortalidade, daqui a pouco eu posso pegar o Covid e ir embora, isso tudo está em suspensão, tá? E ele ocupa o lugar na hora que tem que ocupar. Agora, por exemplo, é hora de ocupar o vídeo, né? Tá? Então, a palavra suspensão vai ser necessária, a gente vai passar por ela no Lacan, o Freud fala nela o tempo inteiro. Agora vamos entrar na parte. Observemos que unicamente o cristianismo fornece seu pleno conteúdo, representado pelo drama da paixão,
a naturalidade dessa verdade que chamamos de a morte de Deus. Lacan era católico apostólico romano, estudou em colégio católico, tinha um irmão padre e era casado pelos cânones da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, Lacan, aos 15 anos, já tinha lido e compreendido todo Spinoza. Ao mesmo tempo, por volta dos 20 anos, Lacan fazia parte de um grupo de surrealistas, era amigo do Salvador Dalí, do Breton, enfim, uma gente que brincava com a linguagem, desarticulava. Vocês sabem, eu já falei que linguagem não é língua falada e escrita, é muito mais amplo, são todas as imagens. Então ele fazia parte desse grupo, e muito por conta desse contato com esse tipo de desarticulação, foi fácil para ele tratar da EME e descobrir que a paranoia não era exatamente o que o Freud tinha dito. Então, ele já tinha tido contato com a loucura há muito tempo, com esse brincar com a loucura, muito mais rápido. Então, ao mesmo tempo, por um lado, ele é católico, apostólico, romano, super tradicional e aprendeu muito. Ao mesmo tempo, ele aprendeu hebraico. Ao mesmo tempo, ele fez uma filha com a Sylvie Bataille, que era casada com Georges Bataille, mas estava separada. E a Sylvie é presa na época da situação do nazismo na França. Lacan consegue tirar a Sylvie da prisão por um expediente lá, ele era muito inteligente, salva a Sylvie grávida com a Judith na barriga. A Judith, quando nasce, ainda está na guerra, ela é registrada Judith Bataille, ele era amigo do Georges Bataille, e só depois que acaba a guerra é que ela ganha o nome Lacan, porque ela era filha do Lacan, a Judith. Então, ele, por um lado, ele sabia hebraico, por outro lado, ele sabia muito da Igreja Católica. Essa paixão, eu não sei se vocês todos são cristãos, então vamos à paixão. Marcos 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura
e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos os joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram certo Simeão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E a hora terceira, e o crucificaram. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita, o outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura, ele que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados e injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas e sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Essa é a parte da paixão. Agora, interessante é que no Salmo 22, judaico, escrito muito antes de Jesus nascer, porque Jesus é da casa de Davi, tem essa parte do Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiam nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, quer dizer, deboche, dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo:
Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Isso ele crucificado. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois que me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Essa alma não é a psique, é a néfes. É a alma que morre, vai lá para uma espécie de piscina de almas e depois Deus pega, dá uma assinaturazinha, que é um Ein Zinezug, e manda voltar com uma missão. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Foi o que ele fez quando ressuscitou. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, somente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, sementes de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque na época havia muitos deuses. E Jesus vem para garantir que o Deus é aquele Deus de Israel. Mas isso ainda está no Salmo 22, lá do Davi. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. E aqui no São Mateus, logo no começo do São Mateus, está a linhagem de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, aquele salmo que eu acabei de ler, feito por Davi. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe e Boaz gerou a Ruth e Obed gerou a Jessé.
E Jessé gerou ao rei Davi, aqui nasce o Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Yorão. E Yorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Iotão. E Iotão gerou a Acaz, e Acaz gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Ieconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Ieconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Olha que interessante. Então, tudo isso aqui, Lacan tinha uma noção disso. E ele vai dizer que só foi possível a gente chegar nessa questão que a gente vai começar a trabalhar aqui, sobre a questão da lei, do gozo, do paradoxo do gozo, da transgressão, do gozo da transgressão, da questão da lei. Tudo isso a partir do drama, da paixão, a naturalidade dessa verdade que chamamos de a morte de Deus. E ele diz, sim, como uma morte, com uma naturalidade frente à qual empalidecem as abordagens que dela, morte, representam os combates sangrentos dos gladiadores. O que nos é proposto pelo cristianismo é um drama que encarna literalmente essa morte de Deus. É também o cristianismo que torna essa morte solitária que ocorreu concernindo a lei, ou seja, solidária, é também o cristianismo que torna essa morte solidária do que ocorreu concernindo a lei, ou seja, que sem destruir, dizem-nos, essa lei, mas substituindo-se a ela, resumindo-a, retomando-a com o mesmo movimento que a abole, primeiro exemplo histórico em que o termo alemão Aufhebung, suspensão, conservação do que é destruído, adquire seu peso com modificação de plano. Eu disse para vocês que está em Aufhebung, agora um plano vem, entra outro. O único mandamento é doravante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Agora aqui vai vir uma questão que vai ser trabalhada, porque o Freud se incomoda com esse mandamento. Então, a gente vai parar aqui, até por causa do tempo. Vocês reparam a volta que a gente está tendo que dar para entender toda essa coisa de... é como se você está predestinado e vai acontecer, e vai acontecer, e é isso mesmo, né? E ao mesmo tempo a paradoxo. Você não quer, mas a coisa anda.